Será que o Alexandre de Moraes finalmente está começando a ceder à pressão? Percebendo que está ficando cada vez mais isolado? Uma coisa não é segredo para ninguém. Ele já não tem mais aquele apoio corporativista dentro do STF. O Lula já perdeu do Flávio. O Flávio tá lá nos Estados Unidos buscando solucionar, fazendo um discurso em nome do Brasil, e o Lula tá aqui reclamando de todo mundo. Portanto, meus caros, essa é que é a verdade. O Lula tá trazendo supostamente a questão para o campo técnico, só porque dentro do campo político e ideológico ele já perdeu. Lula recebeu uma notícia devastadora para ele e pro PT. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Nunes Marques aciona a defesa e pede militar para atuar em função administrativa no TSE. É isso mesmo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, encaminhou um ofício ao ministro da Defesa, José Múcio, solicitando a disponibilização de um militar do Exército para exercer atividades administrativas na Corte Eleitoral durante o período que antecede as eleições. No documento, o magistrado pede a indicação de um subtenente com ampla experiência em gestão pública, licitações, contratos administrativos e processos internos da administração pública. Segundo o texto do ofício, o profissional deverá possuir sólida experiência profissional para desempenhar as atribuições previstas. A solicitação foi formalizada há cerca de 3 meses das eleições e prevê que o militar seja designado para ocupar um cargo comissionado de assistente no Tribunal Superior Eleitoral, colaborando em atividades administrativas da instituição. Para justificar o pedido, Nunes Marques cita dispositivos do Estatuto dos Militares que autorizam o afastamento temporário de integrantes das Forças Armadas quando nomeados para exercer funções públicas civis de caráter transitório. A expectativa é de que o ministro da Defesa, José Múcio, encaminhe o pedido ao comando do Exército, responsável por analisar a solicitação e indicar um militar que atende aos requisitos estabelecidos pelo TSE. A utilização de militares em funções administrativas no Tribunal Superior Eleitoral não representa uma novidade. Em outras ocasiões, integrantes das Forças Armadas também foram considerados para cargos ligados à estrutura administrativa da Corte. Será que o Alexandre de Moraes finalmente está começando a ceder à pressão? Percebendo que está ficando cada vez mais isolado? Uma coisa não é segredo para ninguém. Ele já não tem mais aquele apoio corporativista dentro do STF. Carmen Lúcia, Fux, Fachin, Cássio Nunes, André Mendonça já não estão caminhando ao lado dele. O grupo coeso dele mesmo é o Zanin, Flávio Dino e Gilmar. E aí ele tentou de todas as formas cavar um retorno do Bolsonaro à prisão na Papudinha, fazendo aquele parecer dizendo que via aquela arma como uma falta grave e pediu para o seu tarefeiro PGR um parecer, né? O que a gente deve fazer, PGR? Todo mundo esperava que o PGR fosse fazer, o Gonê, o que ele sempre tem feito nos últimos anos, obedecer às ordens de Alexandre de Moraes. Porque a impressão que o Brasil tem hoje é que nós não temos mais um procurador-geral da República. Só que aí o PGR solta um parecer dizendo ser favorável à manutenção da prisão domiciliar humanitária. É um dos poucos casos onde o Paulo Gonê se coloca contrário a uma intenção do Alexandre de Moraes. Um outro caso recente é um parecer do PGR favorável à dosimetria. São 2 momentos onde o principal despachante tarefeiro, funcionário do Alexandre de Moraes, se posiciona contra ele. Então nós temos PGR se distanciando do Moraes, nós temos aí, ele já não tem mais maioria no STF, tem uma ruptura visível dentro do STF, pessoas que entendem que ele já foi longe demais, e aí nós temos uma possível Magnitsky sendo negociada nos Estados Unidos. Eu acredito que o Alexandre de Moraes deveria saber que se ele devolvesse Bolsonaro para presídio, ele voltaria a ser sancionado pela Magnitsky. Não só ele, esposa, escritório de advocacia, né, da Vivi Barsi, que recebia lá
3,6 milhões por mês do Vorcaro, assim como o seu instituto que ele criou, que é o Instituto Lex. Daí ele tomou uma decisão, chamou atenção. Isso aqui para mim foi muito curioso. Moraes mantém Bolsonaro em regime domiciliar. Primeiro ele fala que o Bolsonaro comete uma falta grave, sendo que todos nós sabemos que não foi ordenado que o Bolsonaro devolvesse arma, né? Em momento algum houve essa ordem, então não poderia ter culpa do Bolsonaro nisso. Mas logo depois ele solta agora esse parecer aí favorável a regime domiciliar, ou seja, Bolsonaro poderá ficar em sua casa. O que está acontecendo, gente? Isso aqui para mim me deu um nó na cabeça. Peraí, nunca vimos Alexandre de Moraes recuar em nada. Tanto é que recentemente, né, ele travou a dosimetria e está segurando a dosimetria há 2 meses. 2 meses, que foi um dos casos mais abjetos que ele já cometeu. É difícil falar isso porque é tantos casos abjetos, é tantas decisões absurdas dele, né? Mas ele está segurando a dosimetria. E aí nós pensávamos, pô, esse cara não cede, esse cara não recua, esse cara vai para cima todas as vezes. Esse é o primeiro momento que eu vejo o Alexandre de Moraes dar um passo para trás. Tava escancarado, ele queria devolver Bolsonaro para o presídio. Só que ele não tem mais apoio da população brasileira. Os escândalos dele estão empilhando, né? Mensagens de visualização única, viajar no jatinho do Vorcaro, visitar Vorcaro, defender os interesses do Banco Master, o contrato da esposa dele sendo negociado diretamente pelo WhatsApp, contrato de 129 milhões de reais, o uísque com o Vorcaro em Londres, os eventos do Vorcaro, é festa. Então, assim, tá difícil para ele agora se posicionar como um defensor da democracia. Tá cada vez... Não, tá impossível. E eu acho que ele sabia que se ele mandasse o Bolsonaro de volta para o presídio, ele ia perder ainda mais o pouquinho de apoio que ele tem no STF e poderia voltar a ser alvo de uma Magnitsky. E ele deve ter pensado, calculado ali, né? E resolveu manter Bolsonaro na domiciliar. E se, para mim, foi um dos primeiros momentos que eu vejo o Alexandre de Moraes recuar. Ele estava cavando de todas as formas essa maldade, só que está ficando cada vez mais isolado. As vergonhas internacionais, gente. Perdeu agora no caso da Carla Zambelli na Itália, Oswaldo Eustáquio na Espanha. Agora tem o processo do Rumble nos Estados Unidos, né, que ele nem sequer apresentou defesa. Tem as extradições que ele pediu dos Estados Unidos que não deram certo. Tem a tentativa de extraditar o Ramagem, mandando o delegado da Polícia Federal lá, que também não deu certo. Aí vem o delegado da Polícia Federal, que num dia fala, olha, não, essas pessoas não fazem parte do PCC. 2 dias depois elas são presas por fazer parte do PCC. Tá ficando muito ruim para essa galera. Agora, eu volto a dizer, nós precisamos eleger um presidente e fazer maioria no Senado, senão essas pessoas não vão pagar pelos seus crimes. Começou a contagem regressiva para o tarifaço. O Brasil tem até o dia 15 de julho para resolver esse problema com o governo Trump. No entanto, o governo Lula, ao invés de ir atrás das tarifas, ao invés de ir atrás de um diálogo com Trump, está indo atrás, sabe de quem? Do Flávio Bolsonaro. A desculpa do Lula para não resolver essa questão logo é que ele quer manter tudo no campo técnico e não no campo ideológico. Mentira! Ele está dizendo isso apenas para não entrar em disputa com o Flávio. Porque se for para o campo ideológico, para o campo do discurso político, o Lula já perdeu do Flávio. O Flávio está lá nos Estados Unidos buscando solucionar, fazendo um discurso em nome do Brasil e o Lula está aqui reclamando de todo mundo. Portanto, meus caros, essa é que é a verdade. O Lula está trazendo supostamente a questão para o campo técnico, só porque dentro do campo político e ideológico ele já perdeu. Nós temos até o dia 15 de julho para resolver a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, a estratégia do Lula não é de dialogar sobre tarifas, não é de dialogar com o Trump, e sim de neutralizar o Flávio Bolsonaro para mantê-lo longe das negociações. É impressionante, mas é isso. Esse papinho de vamos manter no campo técnico, isso é balela do Lula, claro, ele quer com isso dizer assim, não, nós somos os adultos, o Flávio tá lá só fazendo política, nós aqui não, estamos tratando tecnicamente da questão. Tecnicamente
tecnicamente o escambau. A gente sabe muito bem que o Lula não trata tecnicamente de nada e que essas tarifas só ocorreram porque a diplomacia brasileira não foi capaz de resolver tecnicamente essa questão. Aliás, a diplomacia brasileira foi ideológica o tempo inteiro. Quem aqui não se lembra da notinha que o Lula mandou o Itamaraty, que é um órgão de Estado, se manifestar dizendo que o Flávio Bolsonaro, vou aqui ler entre aspas, inclusive, a nota do Itamaraty dizendo que o Flávio Bolsonaro era um traidor da pátria. Disse a nota, aspas, os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história. É isso que é tratado do ponto de vista técnico, Lula? Mandar o Itamaraty chamar um senador da República de traidor da pátria porque ele está indo aos Estados Unidos fazer o trabalho que você não está fazendo? É brincadeira, mas é isso que o Lula quer, é isso que o Lula está fazendo. Óbvio que chamar um senador de traidor da pátria não é um diálogo técnico, é um diálogo de diretor acadêmico de esquerda, é um diálogo de DCE, de militante, de cara que fica ali na letras em volta da fogueira lendo poesia e cantando Legião Urbana. Isso daí não faz o menor sentido. O Lula sempre tratou essa questão do ponto de vista ideológico e sempre fez o pior trabalho em relação a essa questão das tarifas. Talvez o Lula queira mesmo é que as tarifas venham para ele poder fazer esse discursinho de soberania e com isso ganhar votos. É lamentável, mas é isso. E o que está por trás? O que está por trás desse discurso de não, nós vamos tratar tecnicamente da questão? Eu vou te contar já, mas antes quero que vou pedir a você que se inscreva aqui no canal, que a gente descobriu que 56% das pessoas que acompanham as minhas análises todos os dias ainda não é inscrita. Então clica aí no botão de inscrição, é grátis e faça parte aqui da nossa comunidade. Bom, esse papo de vamos manter no campo técnico, claro, tem, como eu já iniciei dizendo, uma razão de fazer com que, de mostrar, né, que do campo ideológico, no campo ideológico, o Lula já perdeu, por isso ele foi para esse campo técnico. Mas tem uma outra questão também. Tem a questão que, se o Lula não conseguir a reversão das tarifas, se o Lula não conseguir em momento algum que as tarifas sejam, no mínimo, suspensas ou amenizadas, o Lula vai dizer assim, não é culpa minha, não é culpa da política, não é culpa da esquerda, é culpa dos técnicos. Ele vai culpar os técnicos. O Lula sempre fez isso e fará de novo. Quando ele não consegue resolver uma questão, ele culpa os outros pelo problema que ele próprio causou. Meus caros, o Brasil tá às cegas, essa é a verdade. Enquanto esse governo estiver aí, a gente seguirá às cegas. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai acompanhar esse assunto. Tomara que tenha um bom desfecho até o dia 15, como eu mencionei, essa questão das tarifas. Lula recebeu uma notícia devastadora para ele e pro PT. Uma das melhores notícias do ano para quem é de direita. E olha, é uma das piores da vida do Lula. Presta atenção, porque o chão acabou de se mexer embaixo dos pés do Lula e do PT. Vem comigo que essa história vai alegrar o seu final de semana. E vai me contando aí como que tá indo a sua semana aí, o seu final de semana. Ontem eu estava num grande evento de lançamento de pré-candidatura, porque a gente conseguiu unir a direita no Paraná. Você imaginou? PL e Novo unidos, com uma chapa única para governo e para o Senado no Paraná. E no seu estado? Você já se informou aí quem são os melhores pré-candidatos para votar? Vai me contando aí no seu estado qual é o seu pré-candidato e vamos então para a notícia boa para a direita e ruim para o Lula. Olha aqui comigo o que foi que o Datafolha divulgou. Lê aqui comigo, ó. Uma nova pesquisa do Datafolha mostra que mais brasileiros se identificam com a direita do que com a esquerda. Ha! Segundo o levantamento, 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais estão na direita ou centro. Outros 39% enquadram-se na esquerda ou centro-esquerda. Então, 17% ainda estão no centro. Veja, gente, 44% na direita, 39% na esquerda. E olha que isso não é coisa de margem de erro, não. A diferença é de 5 pontos aí. E a margem é de 2. Então é a primeira vez, desde 2014, que a direita aparece na frente da esquerda nesta pesquisa específica, Datafolha. Mas o mais impressionante aqui é a virada. Em 2022, no fim do governo Bolsonaro, era o oposto que acontecia. A esquerda ela tinha 49% e a direita tinha 34%. Olha, gente, uma diferença de 15 pontos. Ou seja, de 2022 para cá,
No governo Lula, a esquerda despencou e a direita disparou. Eram 15 a favor deles, agora é 5 a favor nosso. Lula conseguiu a proeza de empurrar o próprio país para a direita. Camisa 10 da direita, hein? E isso confirma vários estudos que eu mostro nas minhas palestras que demonstram como que o país hoje nunca esteve tão à direita. E quando você quiser levar a minha palestra ou análise política, econômica para sua empresa, associação, é só usar as informações de contato que eu sempre deixo aqui embaixo nos vídeos. Agora, sabe qual foi a maior mudança de todas? Justamente no coração da narrativa do PT. Olha aqui essa mudança, que isso aqui me surpreendeu. O percentual de brasileiros que associam a pobreza à preguiça subiu de 22% para 40%. Já aqueles que entendem que ser a pobreza o resultado da falta de oportunidades iguais, reduziu de 76% para 58%. Isso aqui não é pouca coisa, não. Isso aqui é uma paulada na alma do petismo. Por que, Deltan? Porque durante décadas o PT vendeu a ideia de que pobre é uma vítima eterna, que só sobrevive com Bolsa Família e mais bolsa do governo. Pois o brasileiro cansou desse discurso e cada vez mais gente entende que o caminho para sair da pobreza é o trabalho, é o empreendedorismo, é o esforço, é a oportunidade, é a qualificação e não é a dependência eterna do Estado. Quando a pessoa está no pior, é claro que tem que ter uma ajuda, um Bolsa Família, mas esse tipo de programa ele tem que ter porta de entrada e porta de saída. Tem que ter capacitação para a pessoa voltar ao trabalho, porque o melhor programa social é o emprego. Não só para a sociedade, não só para aquela vida, para o bem-estar daquela vida, não só para o bem-estar material, né? Não só para o resultado financeiro, mas para o bem-estar emocional, espiritual, para a autopercepção da pessoa. Então a gente tem agora, gente, que a mentalidade de vítima está perdendo espaço para a mentalidade de que quem quer vencer tem que crescer pelo próprio esforço, dedicação, trabalho, capacitação. Olha, eu cansei de conhecer gente que cresceu na vida e prosperou trabalhando de sol a sol, ou então se desdobrando para trabalhar e para estudar, para se capacitar. E cada vez mais as pessoas estão vendo que esse caminho é importante, de valorizar o esforço. E não para por aí não. O apoio ao direito de ter uma arma em casa, ele subiu de 35% para 41%. Os evangélicos, que são cada vez mais maiores aí no Brasil percentualmente, eles estão firmes também. 52% deles são de direita, contra apenas 30% na esquerda. O Brasil real, o do trabalhador, do agro, do cristão, do pai e da mãe de família, virou para a direita. Ou já era de direita em grande parte, ou um percentual importante virou para a direita. E olha, isso não vai mudar, não pelo menos tão cedo no curto prazo. E por que essa pesquisa é uma sentença contra o projeto de Lula em 2026? Eu já explico para você. Mas se você não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve aí. É rápido, ajuda demais aqui o canal. Presta atenção no tamanho do estrago aqui, ó. Uma pesquisa dessas, ela não é a intenção de voto, ela é uma fotografia da alma do país. De como que o brasileiro pensa sobre pobreza, segurança, sobre valores. E essa fotografia, ela mostra que a fonte onde o Lula bebe, a fonte da luta de classes, do ódio entre empregado e patrão, aquela lógica da vitimização e do Estado paternalista secou. É a mesma lógica de que bandido e criminoso é vítima da sociedade e que não tem que ir para a cadeia. Você consegue ver que tudo se conecta? Para eles, o capitalismo gera desigualdade, que gera opressão, e aí o criminoso é um fruto disso, ele é uma vítima. E vítima você não pune, vítima você protege. Mas, gente, tá errado esse raciocínio, porque quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Agora o Lula vai chegar na eleição tendo que convencer um país que, no fundo, já não acredita mais na cartilha dele. É por isso que a notícia é tão devastadora para o PT e para o Lula. Não é uma pesquisa ruim de um mês, não. É uma mudança de era, de mentalidade, de coração. E essa virada, ela não caiu do céu. Ela é fruto de milhões de brasileiros que acordaram, que cansaram de ser enganados. E que hoje querem um país sério, com lei, com ordem, com fé, com liberdade. Pessoas que olham para o mundo e veem, olha só, Cuba e Venezuela deram errado. Estados Unidos, países que avançaram, que empreenderam, que aplicaram os princípios do capitalismo, como Europa, Estados Unidos, esses países prosperaram. É essa onda que vai renovar o Congresso em 2026 e é nela que eu quero estar junto com você, levando para o Senado a voz dessa direita que virou maioria.
Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!